Boa noite, dando início a mais um Entrevistas. Hoje uma noite muito especial, para mim como jornalista, muito especial. Estarei entrevistando daqui a pouquinho, ele está daqui a pouquinho entrando aqui conosco, o grande jornalista, um dos ícones no jornalismo, Ednei Silvestre. E já estou aguardando a entrada de todos os convidados. Quem estiver entrando aí, oi Andrade, seja bem-vindo. E todos que já estão entrando aqui, Tolstói, eu já vou chamar, o meu convidado já está aqui, eu já vou chamá-lo para esse bate-papo. Já está aqui, pontualíssimo. Meu grande artista, seja bem-vindo, Otávio Fabrício, Kiko Nascimento, meu produtor, está aqui comigo. E o Ednei está aqui comigo. Oi. No telinha. Boa noite, Seja Cíntia. bem-vindo. Ednei, está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo perfeitamente. E eu também estou te vendo. Ai, que bom. Como está? Você está completamente Technicolor. Technicolor? Colorida? Technicolor. Aqueles filmes de Hollywood que as pessoas aparecem com todas as cores. Assim, uma coisa hollywoodiana. Você está Hollywood aí. Oh, meu Deus, obrigada. Então, deve ser até o computador que está aqui do lado e está refletindo essa beleza toda, né? Seja muito bem-vindo. Temos muitas pessoas aqui conosco, me dando a honra e o prazer aqui dessa entrevista, um grande jornalista, meu colega, né, jornalista, e não é fácil entrevistar um Ednei, viu? Não é fácil. Eu vou apresentar. Não é fácil? Ednei Silvestre tem uma longa jornada, experiência monstruosa na TV, né? Como jornalista, como repórter, como escritor. Então, para mim, para nós, jornalistas que admiramos, que acompanhamos, tudo que você fez é muito satisfação. Obrigado, Cíntia. Obrigado mesmo. E eu vou te apresentar. Oi? Cá estou. Pois sim. Então, vamos começar. Vou te apresentar aqui. A todos que estão entrando aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados aí. Se eu não puder falar o nome de vocês, é porque realmente estou aqui, né, com o meu convidado e tenho que dar atenção a eles, mas sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com Ednei Silvestre, que é jornalista, repórter, dramaturgo, escritor, palestrante. Foi correspondente internacional da Rede Globo e do jornal O Globo, nos Estados Unidos. Esteve na Globo News, onde criou o seu programa Millennium com o Paulo Francis. Filho de seu Joaquim e Dona Lourdes, o ícone do jornalismo brasileiro, enfrentou, quando criança, uma anemia profunda. E ainda enfrentou também uma dislexia, a timidez e as dificuldades de fala. E tornou-se um dos maiores e mais prestigiados jornalistas da TV brasileira. E aqui estamos com ele, e ele vai falar um pouquinho da vida dele, da trajetória, e do que está acontecendo hoje na vida dele, o que é que ele está aprontando, e eu sei que ele está aí com muita coisa legal para falar para nós. Ednei, eu vou voltar lá no iniciozinho, quando você ainda era criança, vamos falar um pouquinho da sua infância, tá? Você enfrentou uma anemia profunda. Eu li sobre isso, né? Sim. Como foi para você esse momento, esse período? E quando veio a descoberta da dislexia? Quando eu era criança, esse diagnóstico da dislexia não existia. O que existia era, eu não conseguia pronunciar palavras. Quando eu tinha 2 anos e meio, a nossa casa pegou fogo. Meu pai tinha um armazém na frente. Isso era uma coisa comum no interior e ainda é. De você ter o negócio na frente, o armazém, com vassouras, com objetos altamente inflamáveis, e atrás da casa era uma casa do século XIX, enfim, uma coisa comum para pessoas da nossa classe social em Valença. E deu um curto-circuito. Era um tipo de casa que hoje é mais raro e que, como a anterior à luz elétrica, ela tinha fiação nos esteios de madeira ao longo dela toda. E aí, quando deu curto-circuito, chispou por todas as áreas da casa, a casa pegou fogo em todas as partes e queimou tudo que meus pais
tinham, tudo que nós tínhamos. Eu fui retirado do meio do fogo, não me lembro de nada, eu tinha 2 anos e meio, ser contado. Papai e minha mãe ficaram com a roupa do corpo. Como era uma época fria na cidade, eles tinham hobbies, né? Papai estava no banho. E aí perdemos tudo. O que aconteceu é que isso é uma época em que a criança está aprendendo a falar. Eu acredito, não houve diagnóstico, mas eu acredito que toda aquela situação tenha deixado o menino Ednei muito traumatizado. Então, eu não conseguia... Primeiro que eu não queria falar, não tinha vontade de falar. Não. Isso é comum em criança. Criança traumatizada prefere não falar, não falava. É E normal. quando eu falava, eu não conseguia pronunciar direito. Meu pai tinha um armazém, gostava de compor, cantar. Eles gostavam, os dois, Lourdes e Joaquim. Gostavam muito de música. E minha mãe tocava, além de pandeiro, imagina, minha mãe tocava cuíca. Nossa, Mas enfim, aí digo, nós éramos 3 então. Quando a casa pegou fogo, minha mãe estava grávida do terceiro filho. Fomos morar de favor numa casa condenada que havia perto, enfim. E meu pai passou a nos levar à Rádio Clube de Valença para cantarmos no programa A Hora do Guri. E aí, filha de artista. cantando é o mesmo que acontece também com pessoas, crianças ou adultos gagos. Se você canta ou se você tem uma poesia para declamar ou frases num teatro, se você é ator, você vai direto. E foi assim que eu fui desenvolvendo a capacidade de ir falando. Agora, essa história da anemia me deu, acredite, disciplina. Porque minha mãe trabalhando, com filho pequeno, meu pai trabalhando, eu tinha que tomar 2 injeções por dia. Imagina, aquela bundinha pequenininha, aquele garoto magrinho, e tinha que tomar injeção de óleo de fígado de bacalhau. E eu tinha que ir à farmácia, eles não tinham como me levar. Meu pai no armazém, minha mãe cuidando do bebê, com casa. Então, acho que foi, hoje eu vejo, né? Foi o primeiro ato de disciplina. Eu saía da casa, andava 2 quarteirões e ia à farmácia. Aí tomava de manhã injeção no braço esquerdo. Aí à tarde eu voltava, injeção no braço direito. Aí no dia seguinte, injeção na nádega esquerda, à tarde, injeção na nádega direita. Isso durante uns 2 ou 3 anos. E era uma disciplina, eu fazia. Aí hoje eu vejo, assim, não sei se você tomou injeção de óleo, eu tomei recentemente, dói muito. Aí eu fiquei imaginando aquela criança magrinha, aquela nádegazinha desse tamaninho assim. Então me deu uma disciplina desde o início. E meus pais também tinham que ser disciplinados no que faziam, porque eles tinham os filhos para criar, eles tinham perdido tudo e tinham que reconstruir tudo. Foram grandes companheiros a vida inteira, até a morte do meu pai, num acidente, e eles foram grandes exemplos para nós. Eram assim, são pessoas trabalhadoras, como Dona Lúcia é trabalhadora, como o seu Joaquim é trabalhador. E foram a vida inteira. E com eles eu aprendi muito. Devo a esse casal extraordinário, ele dono de armazém, ela tinha sido tecelã numa fábrica, pessoas extraordinárias. Hoje mesmo me lembrei muito dela, com muita saudade. Mas a vida nos dá, a vida nos tira. Vai nos levar. Mas me deu. Eu tive essa sorte de ter pais inteligentes e muito dedicados. Trabalhador. Além de trabalhadores. A dislexia veio logo desde o início ou foi depois? Eu não conseguia pronunciar as palavras desde que comecei a falar. As que eu me lembro que eu não conseguia pronunciar feijão. Eu não conseguia pronunciar laranja. E até hoje, se eu começo a falar muito rápido, eu tropeço nas palavras. Então eu tenho um certo ritmo ao qual eu já me habituei. Você treinou
Então, é, tem uma certa pausa na maneira como eu falo. Eu raramente falo muito rápido, mas isso desde que eu fui me habituando a falar. E tive uma professora, assim que eu comecei a ser alfabetizado, eu tive uma professora chamada Odete Coutinho da Silveira, que nos fazia, nós todos, alunos, lermos na frente da classe. Então, tínhamos poemas, ou às vezes nossas próprias composições, que ela incentivava, e nós líamos em frente à classe. Isso também me habituou a ler, e ler entendendo, porque depois nós tínhamos que, por exemplo, comentar. Tinha uma poesia, eu deveria ter uns 8 anos, que diz assim: tange o sino, tange, tange numa voz de choro, tão desconsolado. No caixão dourado, como em berço de ouro, pequenino dorme, acorda. É lindo, né? É uma criança, está sendo levada. Aí você tinha que explicar o que você entendeu dessa poesia. Tem uma criança, a criança que está sendo carregada. Por que os sinos estão tangendo? Então você ia aprendendo também os sinônimos, né? Os sinos badalam, os sinos tangem. Essa Dona Odete Coutinho da Silveira era formidável. Olha, Dona Odete, é o que formou aí, é o que ajudou a Dona formar. Odete, que Deus a tenha num muito bom lugar. E aí você sai da sua infância, vai para a sua adolescência e você vai para o Rio de Janeiro. De Valença você foi direto para o Rio de Janeiro? Eu tinha 15 para 16 anos, eu queria estudar, assim, eu queria fazer um curso que tivesse literatura, história, teatro, ciências sociais. Em Valença não havia, só havia científico. Valença hoje tem várias faculdades, na época não tinha. Aí eu fui para o Rio. Fiz um curso que se chamava Clássico. Nesse curso clássico você estudava línguas, história, etc. E aí fiz a chegada no Rio, eu fiz um concurso para o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era um colégio excelente até hoje. E esse colégio, o Colégio de Aplicação, tinha um curso que era um curso de Ciências Sociais. Esse curso de Ciências Sociais te preparava para estudar História ou Literatura, e eu pretendia estudar História, ou Administração, ou Teatro, ou, enfim, eram coisas que eu gostava. Mas nossa situação financeira, nossa, que eu falo da família, foi se complicando. E eu arranjei um trabalho de datilógrafo. Para os muito jovens, tem Eu, gente que não vai, mas o eu quê? fiz curso de datilografia. Pois é, eu fiz Hamilton, escola Hamilton. ASFG, cedilha, LKJH. ASFG. Hoje Enfim, eu e teria aí dificuldade. consegui. Aí, com essas unhas? Pois então, Cíntia, aí eu consegui um trabalho de datilógrafo. E nesse meio tempo, lá em Valença, tinha uma biblioteca pública. Essa biblioteca pública era aberta para quem quisesse, né? Era pública. E eu e mais alguns amigos jovens descobrimos que eles tinham uns livros de aventuras, como Tarzan. Aí a gente começou a frequentar a biblioteca, e na biblioteca nós começamos a encontrar revistas. E eu encontrei duas revistas que eles tinham coleção, que eram a revista Time e Newsweek. A revista Time, em particular, usa um número de palavras menor do que qualquer jornal, para tornar fácil a leitura. E aí eu tentava ler, pegava o dicionário, tentava ler e gostava. Enfim, aí nessa época eu estava já no Rio de Janeiro, trabalhando como datilógrafo, eu precisando de dinheiro, o curso de datilografia, o trabalho de datilografia não era suficiente para pagar a escola, o quarto de empregado onde eu morava, comida, etc. Aí eu fui procurar trabalho de tradutor, simples. Tradutor de historinhas pequenas, uns livrinhos que vendiam
nas bancas antigamente. Os Livre- livrinhos, livre- uns livrinhos pequenos. Aí eu comecei, bati na porta, consegui trabalho e comecei a traduzir esses livrinhos. Desses livrinhos surgiu uma oportunidade de traduzir notícias para a Block Editores, que era grande na época. E aí, você traduzir, na verdade, é recriar. E aí eu traduzia para o português e do português para o inglês. E algumas Você, pessoas começaram a você notar, fez curso falar, de autodidata? eu, eu ia ao cinema em Valença. Valença tinha, Valença tinha cinema que você via ainda hoje. Muitos cinemas do Brasil exibem os filmes na voz original com legendas. Na televisão é que é mais raro. E eu queria aprender inglês, mas nós não tínhamos dinheiro para um curso de inglês. Então eu fazia assim. A sessão começava, digamos, às 14 horas. Aí eu via a primeira sessão. Via como era o filme, o cara vinha, matava, morria, a moça amava, acabava de entrar. Fim. Aí eu ficava para a sessão seguinte. Aí na sessão seguinte, eu olhava o filme e tentava não ler a legenda. Olhava o filme. Aí na terceira sessão eu não lia as legendas e tentava entender. E habituei-me, eu tenho muito bom ouvido, isso eu tenho. Não, Isso aí também tem a ver com a música, o listening é bom, não, né? não? Não é todo mundo que tem listening bom. Pois é, mas eu acho que isso tem a herança de duas pessoas muito ligadas em música, Dona Lourdes e seu Joaquim. Então eu sou, não só eu, meus irmãos também. A gente ouve um tema musical, em geral, eu não toco em nenhum instrumento, mas a gente consegue reproduzir. Eu adoro música, gosto muito de música, gosto muito de música. E meus irmãos também. Então, eu acho que com isso eu fui desenvolvendo. Fora o fato que nunca me toquei até me mudar para Nova York, que Valência era uma cidade que recebeu muitos refugiados da guerra. Olha, Então nós tínhamos em Valença refugiados de guerra, italianos, poloneses, russos, alemães, judeus da Bessarábia, japoneses. olha. Então era comum, por exemplo, na minha turma de escola, era comum termos um Benny Scheinfeber, um Seiji Shigeto, ah, como é que era? Heloísa Lácio, Alberto Cotta. Então, essa coisa que parece. Hoje, para mim, eu vejo como era excepcional. Mas eu fui criado ouvindo línguas. Então, não eram estranhas para mim. Mas aí fui eu lá, né, comecei a traduzir, e aí pedi oportunidade, pedi, e me deram. E eu acabei fazendo umas reportagens. A primeira que eu fiz foi com dois grandes atores, um casal de atores que não está mais entre nós, que eram o Paulo José e Dino Sfati. Nossa. Foi a primeira reportagem que eu fiz. Mas Porque, enfim, você já estava em Nova York? não, isso tudo ainda Rio de Janeiro, Bloco Ah, Editores, tá. Manchete, foi Hum. tudo por aí. Da, E bom, eu só fui, da, quando eu fui para Nova York, ah, perdão, da diga. Manchete você foi para outra também, não foi para outra Da emissora? Manchete, eu passei pelo Cruzeiro, passei por jornais, fui trabalhar em publicidade, onde eu fui felicíssimo, trabalhei com gente extraordinária, trabalhei com Rodolfo Vani, Washington Oliveto, Francesco Petit, José Saragossa, Roberto Ailib, assim, aprendi muitíssimo com eles. Uhum. E aí, numa época, surgiu a chance eu também dirigia. Eu dirigia comerciais. Eu tinha feito curta-metragem, tinha ganhado o prêmio, dirigia comerciais, e surgiu uma chance de trabalho em Nova York. Ah. Eu adoro cinema. Eu adoro cinema. Assim, teatro, cinema, literatura, música. Isso assim. Bom, enfim. Você... Aí estou eu. Bom, pulando. Já estou eu em Nova York, né? E, Fazia uma coisa que eu não gostava, que eram uns videoclipes que eu não gostava. não? Não, não, não.
Até hoje, Mas gosta, né? não gosto. Por Não. necessidade. É. E aí surgiu a chance de escrever umas notas sobre Nova York. Eu morava numa área de Nova York em que os brasileiros, na época, não conheciam que era o West Village. Mas o West Village era... Eu fui, por circunstâncias de acaso e de descoberta de um apartamento muito simpático, a preço razoável, e aí comecei a descobrir que ali na minha área tinha restaurantezinhos italianos, tinha muitos imigrantes ainda recém-chegados da Coreia, e descobri logo perto um restaurante que se chamava The Blue Mill, né? O Moinho Azul. Hum. Esse restaurante era frequentado por ninguém menos que o jovem Marlon Brando. E aí eu fiquei, nova, assim. Não, e aí eu ia descobrindo essas coisas. E era muito legal. Muito, muito legal. Isso é uma época também, Cintia. Isso é anos de 1990, em que esse climão de assessores, celebridades, distância, não havia. Não havia isso. O que havia, sim. Por exemplo, eu entrevistei Sofia Loren. Eu estava sentado, eu ia entrevistar ela. Eu tenho um amigo que fala assim: você fala com uma naturalidade, eu falei, mas você se esquece que naquela época era assim. Eu estava sentado numa mesa, aguardando outros colegas, 4 iríamos entrevistá-la. E por algum equívoco, uma assessora entrou com ela, de vermelho, entrou com a Sofia Loren, com uma bolsa, assim, segurando com as 2 mãos, assim. E aí diz assim, Miss Lorraine, this is Ednei Silvestre, from o Globo. E aí ela diz, nice to meet you. E aí eu me lembrei de todo o italiano que eu aprendi em Valença. Eu disse, agora. Aí eu falei, buongiorno signora, è un piacere stare con voi, sono un admiratore. Lei parla italiano, grazie, perché... Aí começamos a conversar, e ele disse assim, que excepcional. Não era excepcional. Foi uma Não era. oportunidade. Hoje é que virou isso. Hoje você não consegue chegar perto de uma pessoa que acabou de sair do BBB, que é uma grande estrela, não chega perto, só se pagar. Isso não havia. Então, assim, eu conversei com Sofia Loren, eu conversei com Barbra Streisand. Não. E isso era... não, é uma coisa impensável hoje. Impensável. Eu estava uma vez aí, como repórter. Eu estou falando demais, né? Não, mas é que eu penso assim. Pode ir. Eu estava uma vez fui cobrir uma coisa que era normal na época, chamada o Grande Gala do Metropolitan Museum, que era uma coisa normal, que você ia lá, as pessoas põem umas roupas bonitas, iam lá, então nós, repórteres, fazíamos a reportagem e íamos embora. Hoje em dia virou um desfile de fantasia. Mas aí aí desço nas escadarias do Metropolitan Museum, estou esperando o ônibus. Quem desce essas escadarias com a roupa amarela, linda, assim, comprida e tal, e bonita, uma senhora alourada, era a Lauren Bacall. Não, e aí eu pensei assim, cadê a limusine dela? E eu não vi a limusine nenhuma. Sabe o que ela fez? Táxi. Aí o táxi parou, ela entrou num táxi e foi para casa. Esses eram aqueles tempos. Eu a entrevistei depois. E aí falei, eu vi a senhora naquela situação assim, tomou um táxi. Aí ela falou, mas como é que você queria que eu fosse para casa? A pé? Eu falei, não, eu imaginei que a senhora tivesse uma limusine. Falou, meu filho, eu sou nova-iorquina, eu não tenho essas coisas, não. A gente não tem essas coisas. Foi um período muito rico por isso. Hoje, há um distanciamento, né, entre essas pessoas criativas, que são pessoas criativas, extraordinárias, e os repórteres, as repórteres, enfim, os jornalistas que vão entrevistá-las. Há um distanciamento que nem permite que eles se exponham, que eles falem, que eles troquem ideias. Mas você atribui isso a quê?
Por que Ah, isso acontece? agora, essa transformação de atores em celebridades. O culto à celebridade. Estou te dizendo, para mim, o grande exemplo é BBB. A pessoa que não fez um filme, não fez uma peça, não escreveu um livro, é uma pessoa interessante, pode até Sim, ser, foi exposto, né? né? Porque Em todo o tempo só exposto. que a pessoa sai dali inatingível. Ela não vai mais saber do mundo real. Ela não vai mais ao supermercado e não vai saber o preço de um litro de leite. Não vai Pois é. saber quanto custa um pacotinho de biscoito creme cracker. Eu acho uma pena esse culto, a, essa celebrização de pessoas não é bom para as pessoas. Não, nem para ninguém. Para Não, ninguém. não. Agora, isso é o que eu penso. Uma vez, isso não foi comigo, não. Alguém comentando sobre Elizabeth Taylor e o Michael Jackson, por que eles se davam tão bem, e a pessoa disse, era um jornalista, assim, nenhum, nem outro jamais entrou no supermercado. Então, se você disser, essa salada que a senhora está comendo, esse tomate cortadinho, de onde vem? Aí ela não vai saber responder. Ela nunca viu que há uma banca com tomates. E você escolhe tomate, você vê se o tomate está buchibento, ou se ele está bem sólido, se está mais verde, se está mais maduro. Acho uma pena. E essas pessoas resultam hoje em dia em pessoas como Britney Spears, que não tem ideia que mundo é esse. Ao contrário de Lady Gaga, que vem de uma família de classe média, média para baixa, trabalhou desde garota, estudou, fez curso de musicista, frequenta a casa dos avós, ela vai ao... Então, é difícil. Você pode ver que a atitude... Pega a Britney Spears, a vida da Britney Spears. Pega a vida da Lady Gaga. Não estou falando de talento, estou falando da maneira de você poder se chegar ao Como mundo. ela fala, como ela relata, e ela diz a importância de fazer terapia, a Lady Gaga. Eu vejo muito. A Lady Gaga, depois que ela atuou no filme, foi que eu vim prestar um pouco mais de atenção nela e eu comecei a ver várias entrevistas dela. E vi que ela é uma pessoa que me surpreendeu. Eu tinha outra visão, mas ela me surpreendeu. Então, realmente ela tem essa vivência, ela tem essa... É a questão da personalidade da pessoa que já veio, né, sendo construída. E ela realmente tem a vivência, né? É fantástica a Lady Gaga. Sou Não é? fã. Sou fã. Eu também. Olha, tem uma pergunta aqui do psicanalista Marcos Souza. Ele fez: não deixe de falar no meu nome, que eu sou fã dele. E ele está aqui falando o seguinte: quem ele. Pergunta de psicanalista é para ser levado muito a Pois sério. é, psicanalista Marcos Souza. Ele diz o seguinte: quem ele se parece mais, com o pai ou com a mãe, em termos de personalidade? Eu tenho a melancolia do meu pai. Sim. Isso eu herdei a melancolia dele. Papai se retirava e nós tínhamos uma casa. Depois dessa casa que pegou fogo, tinha uma casa que tinha um quintal e ao lado do quintal tinha o que se chamava lá rancho, Sim. que era uma parte coberta em que você tinha um fogão a lenha e você tinha um cantinho onde ele ia tocar seu violão e compor suas músicas. Sim. A minha mãe sempre foi muito mais solar do que meu pai. Eu tendo mais a melancolia. E a da mãe? A da minha mãe eu tenho a resiliência. Minha mãe, uma vez, quando as coisas estavam bem difíceis em Nova York, ela, falando comigo ao telefone, disse assim: não se preocupe. Falei: como não me preocupe? Não se preocupe. A cada hora Deus melhora. Falei: mamãe, tomara, mas Deus tem tanta gente para se ocupar, né? Não se preocupe, você vai ver. A cada hora Deus essa confiança dela no mundo, no otimismo, era uma coisa muito bonita. Ednei, você fez assim grandes coberturas jornalísticas, né? De grande impacto. Você
foi o primeiro repórter a chegar naquela tragédia lá de 11 de setembro. No dia De do meu televisão. aniversário. É, Seu aniversário é 11 de setembro? 11 de setembro. Estávamos É. comemorando e rezando por aquelas pessoas que estavam ali, naquele lugar. E você foi e fez essa cobertura. Eu queria saber, assim, como foi para você, naquele momento, chegar naquele lugar, como profissional e como ser humano? Como foi que você enxergou aquela tragédia? Foi Olha, horrível, muitos amigos. como profissional, eu tinha um companheiro que era o repórter cinematográfico Orlando Moreira, muito experiente, já tinha feito cobertura de guerrilha na América Central. Ele é uma pessoa muito esperta, rápida. Então, eu estou falando da parte prática, Sim. toda a área foi cercada. Então, seguindo com o Orlando, nós íamos passando, ele também conhecia. Eu conhecia muito aquela área, porque eu morava lá. Por Mas isso que eu cheguei. você viu o estrondo, o barulho? Não, nada. Eu estava subindo no elevador quando o primeiro avião se chocou. Aí eu liguei a TV e vi aquele grande buraco. E a TV ainda dizia, parece que um avião de treinamento sobrevoando. Falei, não, não, é proibido. A gente sabia, eu sabia. Hum. É proibido sobrevoar. Nem helicóptero pode sobrevoar Nova York. Aqueles helicópteros que fazem aqueles voos turísticos são fora da ilha. Não pode sobrevoar a ilha. Muito menos um avião de treinamento. E eu falei, gente, esse buraco de andares não é, não é. E aí apareceu pouco depois, essa imagem é bem conhecida, o presidente Bush numa escola, sentadinho numa cadeira escolar, e um assessor vem e fala alguma coisa no ouvido dele e ele congela. No que ele congelou, é claro que era uma coisa muito grave. Mas aí me ligaram da TV, eu desci, a gente foi de van até onde pôde, mas voltando a Orlando. O Orlando conhecia também aquela área. E por ali tem Chinatown, tem Wall Street, e tem várias ruelas, que aquela é a parte antiga de Nova York. A parte que começou. O Wall Street é porque tinha um muro, o Wall, né? Tinha um muro para separar. E a gente foi indo por dentro para chegar ao local. Essa foi a parte prática. Enquanto isso, o metrô parou de funcionar, os carros não circulavam mais, a população foi afastada, foi retirada daquela área, e conforme a gente ia para lá, eu entendi que alguma coisa muito grave, a gente não sabia a dimensão, mas a coisa muito grave aconteceu. Por quê? Eu ia muito ao World Trade Center, que eu morava a 2 estações. E ali perto tinha várias lojas que eu frequentava. Eu gostava de passear por ali, tinha um grande pátio embaixo no World Trade Center, enfim. Aí quando a gente sabia que pelo menos 5.000 pessoas circulavam diariamente, pelo menos, pelo World Trade Center. Aí o nosso raciocínio era, bom, tudo isso aconteceu cedo, né? Às 15 para as 9, eu acho, o primeiro. Então, o número de vítimas não terá tão grande. Mas ninguém imaginava que os andares iriam caindo uns sobre os outros. E como havia aquele círculo de fogo, a partir de uma certa altura, ninguém podia descer. Então as pessoas ficaram Presas. presas numa armadilha. Tem uma gravação que eu tinha me esquecido. Eu me esqueci de muita coisa, depois fui me lembrando. Me esqueci assim. Minha mente me protegeu. Eu fui a um programa da Ana Maria Braga, numa época que era próximo do 11 de setembro, eu me lembrei. Não me lembrei. Sim. E aí, estamos conversando sobre isso, a Ana Maria Braga comentou que tinha uma reportagem que tinha comovido muito a ela.
que era de um rapaz que deixou um recado para a mulher, cercado pelo fogo, e a mulher dele estava grávida, estava esperando um bebê. Eu não me lembrava. Eu não me lembrava. E aí eu fiquei esperando. E ela botou a reportagem no ar. E na reportagem o rapaz dizia: minha querida, eu estou cercado pelo fogo. Eu não vou ver o nosso filho. Mas Eita. eu quero que você diga para ele. Enfim. Chama-se isso a síndrome pós-traumática. E não adianta. Eu vou carregar para o resto dos meus 3.000 mortos, Cíntia. Você viu muito. Horrível. Foi horrível. É um impacto horroroso. É um impacto horroroso. Enfim. Aí tem as partes também frívolas desse tipo de trabalho, de correspondente, que é cobrir o Oscar, Sim. o Golden Globe, mas também nessa época, não tinha esse clima de desfile de realeza. Vou te dar um exemplo. Estávamos, mais uma vez, com Orlando Moreira, cobrindo a entrega do Golden Globe, no ano X lá. E aí, de repente, vem uma moça linda, morena, assim, clara como você, de cabelo preto, cabelo comprido, com uma roupa dourada, magra, magra com seios grandes, assim, correndo, correndo. E aí eu perguntei, falei: Orlando, quem é essa moça? Ele falou: você não viu? Essa é Angelina Jolie, é uma nova atriz. E ela veio correndo, as pessoas diziam: Angelina, Angelina. Ela falou: estou atrasada. E correndo. Cara, isso não aconteceria hoje. Você vê, ela mesma virou uma grande dama, virou uma coisa meio Rainha Elizabeth, né? Ela agora passa pelo tapete vermelho, só falta Ó, fazer, né? como... Então, isso essa é a nova Hollywood, esse coisa do culto da celebridade, que ela, além de ser, ela era uma grande atriz, ela agora é uma rainha, né? Então, ela é Angelina Jolie. Agora, eu me lembro, tem ela fazendo Garota Interrompida, por exemplo, era extraordinário, era uma moça de muito... Era não, ela é de muito talento. Mas, assim, ela virou essa grande dama que ganha muito dinheiro fazendo anúncio de, sei lá, colar, brinco, roupa. Então, né, É. essas coisas que acontecem. Você também cobriu várias reportagens, que foi a Guerra do Golfo, né? De Saddam Hussein, furacões a bordo de aviões, marchas racistas da seita Ku Klux, né? Foi, imagina, em Nova York. É. Em Nova York. Viagem do Papa João Paulo a Cuba. Você chegou a entrevistar Fidel Castro? Não, que tentamos desesperadamente. E tentamos. Duas pessoas que a gente tentou e não conseguiu, Fidel Castro e Saddam Hussein. Não conseguimos. Não. E outra pessoa que eu queria muito ter entrevistado, estive perto, mas aí teve o escândalo, era Bill Clinton. Que Bill Clinton tem uma vida extraordinária. O Bill Clinton Eu li. Bill Clinton é filho de uma enfermeira cujo namorado morreu no acidente e ela grávida dele. Aí ela teve um filho, William, e um rapaz que começou a namorá-la adotou o menino, que era filho desse homem que morreu no acidente de carro. Esse marido da enfermeira, mãe do Bill Clinton, adotou e deu a ele o sobrenome Clinton, que não era o sobrenome dele. Então, esse homem é um homem extraordinário, com grandes histórias para contar. Outra pessoa que eu acho que tem grandes histórias para contar, que também não consegui entrevistar, é a moça que perdeu a mãe aos 6 anos de idade, foi para Nova York sem grana, tem hoje 6 filhos, escreve livros infantis para os filhos
E quando vão entrevistá-la, só perguntam: Madonna, seu negócio é menino ou menina? O que você gosta? Né? O que você gosta na cama? Ninguém. Eu acho assim, há uma outra pessoa por trás daquela Isso. Madonna fabulosa, fabulosa, libertária, ousada. Mas há essa, por exemplo, a editora Globo publicou no Brasil 2 desses livrinhos infantis. São as graças. Ela escreveu para os filhos. Aí você imagina aquela mulher que todo mundo acha que é maluca, É. que leva criaturas no plenário da Câmara a fazer campanha contra, é a pessoa que escreve historinha para o filho e vai ler à noite para o filho dormir, para a filha dormir. Isso falta. Ninguém fez essa entrevista com a Madonna, nem vai fazer, porque também para ela não interessa mais fazer. Eu tenho pena de não ter conseguido algumas dessas pessoas. Como eu tenho pena de não ter entrevistado, e acho hoje, bom, não trabalho mais com isso, eu queria ter entrevistado o Almodóvar. Queria muito ter entrevistado Eu o ia Almodóvar. perguntar isso, porque Aquela cabeça, fascinou. aquele homem com essa cabeça transformando o mundo, fazendo, né, do melodrama grandes filmes. Gostaria muito de entrevistá-lo. Não. Mas Mas aí, não deu. já foi, né? Eu ia Já foi. perguntar sobre isso. Já Ah, foi. Já é foi. uma pessoa que Canta você... para subir. Já foi. Então tá. Me diz uma coisa, dessas guerras que você, né, cobriu, que você fez, você em algum momento, você disse assim, poxa, eu não vou sair vivo daqui. Já passou isso pela sua cabeça em alguma cobertura? Não, porque a coisa mais perigosa mesmo que eu já Ah, passei foi em favela carioca. aqui no Rio de Janeiro. Porque não há regras, né? Quando nas eu não cobri batalhas. E nas batalhas há uma separação, exceto agora com essa situação entre Israel e os bombardeios em Gaza, em que jornalistas têm sido alvo, mas nas guerras, o que acontece é que os jornalistas ficam a alguma distância. Os jornalistas têm algum tipo de proteção. Ah, o que nós passamos no Iraque foi um clima de insegurança, porque éramos seguidos o tempo todo. O tempo todo. Mas não sofremos de um atentado, não explodiu nenhuma bomba em nosso carro, não nos aconteceu nada de muito perigo. Em favela, sim, porque a favela não tem regras, né? Tirou... Favela a gente aprende a se proteger atrás da roda do carro, que é por onde a bala possivelmente vai passar, porque tem um motor, Hum. né? Isso é muitas coisas que você aprende. Quer dizer, no jornalismo do dia a dia aprende-se isso. Então isso é perigoso, né? Essa. E eu estou falando de favela carioca porque eu cobria isso no Rio, mas existe no Recife, em São Paulo, Goiânia, Lá em enfim. Fortaleza tem umas pesadas lá. Eu morei... Fortaleza, gente, Fortaleza que era assim, a capital da paz, de repente, crimes, assim, pessoas fuziladas numa festa, crianças, mulheres, enfim. Ama- E Manaus. Então, bom, enfim. Infelizmente. Ó, você já entrevistou Jorge Amado? Não, infelizmente, não tive essa chance, porque quando eu voltei para o Brasil, ele já não estava mais entre nós. Mas eu tive a chance de entrevistar Dona Zélia, Delegado. que disse uma coisa: Dona Zélia era ateia. E dizia que Jorge acreditava em tudo que ela queria acreditar, como Jorge acreditava. Então, quando Jorge é como ela chamava, né? Eu não. Para mim, Jorge Amado, doutor Jorge Amado, senhor doutor Jorge Amado, é acadêmico Jorge Amado. Aí ela disse que toda noite, durante anos depois da morte dele, ela dizia: Jorge, puxa o meu pé, Jorge, fala comigo, Jorge, fala comigo. E o Jorge não falou com ela. Acho uma linda história de amor, aquela história dos dois.
Eu conheci os dois aqui. Eu estava no Você início. conheceu? Eu conheci. Que Entrevistei bárbaro! Jorge Amado. Que tal? Que tal? Maravilhoso. Foi uma coisa muito rápida, porque assim, eu estava no início do meu jornalismo, do meu curso de jornalismo, e eu soube que Jorge Amado estava aqui. Aí eu disse, vamos pegar Jorge Amado, lá no hotel, o hotel que não existe mais, aqui em Aracaju. Eu estou em Aracaju. Você já esteve aqui? Já, já, já. Tem amigos aí. Eu fui para lá 4 da manhã. Eu com mais 3 amigos, eu, a minha amiga Cassandra Teodoro e mais 2 amigos. E nós esperamos ele acordar. E ele foi tomar café da manhã. E aí ele disse, jornalistas aqui, 1 hora dessa da manhã. Eu digo, senão a gente não pega. Sentamos com ele, fizemos uma pequena entrevista. Na época eu escrevia para uma revista daqui, eu estava no início de jornalismo, revista Momentos. E aí a gente fez essa matéria pequena com ele, mas eu tive o prazer dele tirar foto dele. Eu tenho Bárbaro. hoje. Bárbaro. O que ele comeu de café da manhã? Ele comeu frutas, tomou um cafezinho e não me recordo mais, mas eu me lembro bem das frutas. As frutas, ele se abasteceu de frutas. Ah. E Jorge... Dona Zélia, comia? Ela comia, né? Comia. Mas a gente prestava tanta atenção mais nele, né? Naquela época, Claro. no início, a gente é deslumbrado, né? Jovens jornalistas ali iniciando o curso de jornalismo. Gente, Jorge Amado. Não era qualquer um. Era o Jorge Amado. Foi igual a Mamonas. Que situação. Até de entrevistar Mamonas Assassinas antes deles falecerem, naquele terrível acidente também. Uhum. Mas Jorge Amado, assim, foi assim, ó. Eu tenho... Tá rapidinho. Que maravilha. Eu tenho uma coleção que a minha mãe fazia de Jorge Amado. Toda. Bárbaro. Bárbaro. Ó. Foi minha mãe. Minha mãe faleceu tem 2 anos. Mas eu peguei... Olha que edição linda. Foi logo no... Que edição linda. Esse qual é? Esse. Ó, tem até a foto dele aqui, ó. Uau! Olha só. Linda edição. Linda edição. Pena que eu não estava com esse livro, né, na época que ele estava aqui para autografar. Mas eu tenho foto com ele e eu guardo com muito carinho. Maravilhoso isso. Maravilhoso, Cíntia. Bela recordação, hein? Eu tenho uma pergunta. Ninguém menos que Jorge Amado. Eu tenho. Se você... Não, porque o Jorge Amado me disse, quando ele estava comendo mamão, que... Como? Não, a gente estava num café da manhã e tal. É engraçado isso. É muito engraçado. Eu sou baiana. Eu moro em Aracaju. Você é baiana? Eu sou baiana. Sou da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, terra das cachoeiras. Sim, sim. Você conhece, não? Não, Paulo Afonso eu não conheço. Um dia vai conhecer. Conhece? Olha, eu tenho perguntas aqui. O Fabrício Berg pergunta assim, Ednei, de todas as suas matérias e entrevistas, qual a que você marcou a sua carreira? Para você. A que mais marcou a sua carreira? É uma pergunta em box. Olha, acho que como ser humano e jornalista, não foram as reportagens, os 21 dias que eu passei indo ao World Trade Center e cobrindo aquilo, as mortes, a transformação do mundo. De entrevistas teria outras para citar. Eu fiz um livro até de entrevistas com testadores que saiu ano passado, 20 entrevistas. E tem... Aí, assim, a cada pessoa, a cada Jorge Amado que alguém entrevista, você sai mais inteligente. A verdade é essa. Né? Você ouve ideias que jamais lhe ocorreriam. Né? Eu tenho desde Fernanda Montenegro várias vezes, tem Saramago, Laura Bacall. Não, tem... Maravilha. Aí eu tenho grandes recordações dessas pessoas que foram sensacionais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Ednei escritor? Oba! E tem muitos livros aí, tem livros que viraram aí minisséries na Globo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando é que despertou essa vontade? Eu sempre escrevi, Cíntia, sempre. Mas
como eu tenho muito respeito, sempre tive muito respeito pela escrita, eu não tinha certeza que eu poderia estar numa mesma estante Silvestre e Saramago. Aí, depois que eu entrevistei o Saramago, eu acho que é por causa das minhas origens, aspas, eu não gosto dessa palavra, humildes, né? A minha, que eu considero assim, falando a minha falta de erudição, eu não tinha confiança no que eu escrevia. Aí, depois que eu entrevistei o Saramago, de repente me bateu o seguinte: cada um de nós tem histórias para contar. Algumas são histórias para até ganhar prêmio Nobel, Pulitzer, o que for. E outros têm histórias para contar, partilhar. Eu gosto de partilhar história. Eu sou da roça. Na roça a gente conta história um para o outro. Minha avó contava histórias, os vizinhos contam histórias. E aí, depois que eu voltei da entrevista com o Saramago, eu já estava escrevendo Se Eu Fechar os Olhos Agora. E eu fui prosseguindo. Eu não tinha nem o título ainda. Aí um dia eu estava, vai parecer tão snob, estava em Paris, de férias, mas eu estava em Paris, num hotelzinho, esperando um amigo que sempre se atrasa, que estava num outro hotel, mais chique. Aí estou eu lá sentado e me veio. Aí é essa coisa da a inspiração, me veio o parágrafo inteiro. Se eu fechar os olhos agora, eu ainda sou capaz de sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. E era assim, grudava nos meus dedos, como grudava ele, quem quer que seja que estava baixando, ele começou a dizer, grudado nos cabelos louros dela, na testa alta, na sobrancelha arqueada, nos cílios. Aí eu fui vendo ela, porque eu ainda não tinha visto, eu sabia que ela tinha sido assassinada, a Anitta, mas aí veio vindo. Falei, então é assim. É assim. O Fernando Sabino tem. Eu estou escrevendo um novo romance, ainda sem título definitivo. E o Fernando Sabino dizia uma coisa tão interessante que eu estou sentindo. Quando perguntaram, por que o senhor escreve? Aí eu falei, eu escrevo porque eu tenho uma curiosidade para saber o que eu vou escrever. Porque eu não sei o que eu vou escrever. Essa história que eu estou escrevendo, eu sei como a história se desenrola, mas eu não sei como ela se desenvolve. Não sei detalhes, não sei minúcias. E elas vão saindo. Eu acho assim, eu sou o receptáculo, né? Eu recebo. Tem os escritores, os compositores, né, os músicos. Eu acho que há uma ligação. Não estamos fazendo maiores do que somos, mas a gente tem esse privilégio de poder transmitir de alguma forma. Música, então, música extraordinária. Como é que uma pessoa compõe? Como é que uma pessoa compõe? Né? E vem e aquela. Não é nada senão são sons. E te emocionam, te levam às lágrimas, te deixam alegre. Eu acho extraordinário. E isso é uma bênção. É uma bênção. Maravilha. Assim eu vejo. Tem uma amiga minha, blog, Cassandra, tua aqui, é minha amiga, ela estava comigo na entrevista de A Jorge. Cassandra, que estava no café da manhã do Jorge Amado? Exatamente. Ela está perguntando o seguinte: você acredita que o IA, os chatbots, podem ajudar os jornalistas ou serão a sentença de morte para o conteúdo de mídia? A minha impressão, até onde eu estou estudando, eu vou até falar sobre isso junto com o Benhor Correia, outro jornalista, na segunda-feira, na Faculdade de Jornalismo de Teresina. Esse vai ser o nosso tema. O jornalismo. Também. Oi? Você dá palestras. Você é palestrante. Sim, faz palestra. Dessa vez vamos fazer juntos. Sim. O Ben e eu. E assim, somos duas gerações. O Ben é um jovem jornalista, eu sou um maduro jornalista. E a gente vai falar das redações,
Sim. da maneira como cada um constrói e construía. O que vem me parecendo é que pode ser uma ferramenta excelente, como a internet pode ser uma ferramenta excelente. Mas também, como já me aconteceu às vezes, a pessoa não se interessa por nenhuma outra pesquisa, nenhuma outra informação, senão aquela que está ali, pronta, já deglutida. Tipo, você E os textos. dá um roteiro e ele já faz tudo para você. Mas a inteligência artificial tem concebido, se a gente quer usar essa palavra, construído roteiros de minisséries, né? Tem escrito livros assim, com elementos. Alguns livros escritos por humanos, francamente, poderiam ter sido escritos por inteligência artificial. Tipo, rapaz e moça têm doença fatal. Hum. Aí se conhecem em hospital, se apaixonam. Mas, gente, isso é o quê? Isso é inteligência artificial. E aí você tem que matar um deles para poder provocar lágrimas e Sim, tal, enfim. Não estou desprezando ninguém, mas a verdade é sim. que existem os Jorge Amados e existem os Os- outros, né? o Fabrício Bergman está dizendo, Cíntia, Salésio Costa da Rise de Hotels Boulevard, na ilha de Florianópolis, está prestigiando a entrevista. Seja muito bem-vindo. Estamos Oba! interessados Oba! em um pouco mais sobre a história desse grande artista. Seja bem-vindo, Salésio Costa. Salésio. Olha, rede de hotéis aí. E tem mais perguntas em inbox aqui. A G. Cris Costa. Para minha alegria, frequentamos a mesma academia. Ele é um gentleman. A pergunta é: Ora! se ele pudesse entrevistar outra vez a mesma pessoa, quem seria? Eu descobri recentemente que é a pessoa que eu não vou entrevistar, mas que seria, assim, o meu grande sonho de jornalista, Jesus Cristo. Jesus, imagina você perguntar por que o senhor está fazendo isso? Que é O isso senhor aqui? Oi? Coloquei alguma coisa aqui sem querer. Ah, Tirei. bom, eu gostaria de entrevistar. Das pessoas que eu já entrevistei Sim. e que sempre é interessante, eu já entrevistei várias vezes, Fernanda Montenegro. Nossa, Fernanda maravilhosa. Montenegro é extraordinária porque ela tem sempre ideias novas. Ela tem sempre alguma coisa nova para dizer. Ela está sempre fazendo alguma experiência. Hoje alguém comentou comigo, toda vez que eu vou a uma estreia de teatro, ou de balé, ou de música, eu encontro Fernanda Montenegro. Que idade ela tem? Eu falei, 95. Ela vai fazer 95. E por que não? Ela assiste, ela gosta, ela se diverte. Se é uma pessoa assim, quem você entrevistaria todo dia? Fernanda Montenegro. Porque cada dia ela é surpreender. Ela surpreende a cada dia. Você venceu o Prêmio Jabuti de Literatura, os 2 maiores prêmios literários do Brasil, pelo romance Eu Fechar os Olhos Agora. Esse romance, ele conta um pouco de tudo, de todas as suas vivências. Não exatamente. Eu usei parte do que eu tinha vivido quando criança, a cidade em que a trama se desenrola é uma cidade muito semelhante à Valença daqueles tempos. A cidade se parece também com Tiradentes, que eu não sei se você teve a chance de conhecer, é uma cidade linda no interior de Minas. Eu fui recentemente a Belo Horizonte, porque eu fui me encontrar com um amigo meu que ia casar, mas que também nós estamos com um projeto de cinema, tá? Oh, parabéns! Aí, de apoiadores, né? E fomos Sim. ter algumas reuniões com o prefeito de Congonhas, o doutor Cláudio, e nós tivemos, assim, boas reuniões, né? Com algumas empresas também locais, e estamos com projetos de filme, um nome chamado... Bacana. Depois a gente conversa sobre isso. Claro. Seu contato para a gente conversar sobre isso aí. E Sim.
Eu conheci Ouro Preto, Congonhas, São que é lindas. onde ele casou, mas eu não fui a Tiradentes, não deu tempo. Mas eu vou, Tá. pretendo. Tiradentes vale a pena, e uma que vale a pena também, é muito menor, e é perto também, próxima, é Catas Altas. Sim, Em Catas não Altas foi onde. Você foi? deu. Fui a Catas Ouro Branco. Altas foi onde filmaram, onde gravaram Se Eu Fechar os Olhos Agora. É uma, é um, é uma pequena joia entre Mariana e Ouro Preto. É É tudo muito perto ali. É linda. tudo perto. Olha o que eu descobri lá. Hum, Todas essas cidades são distantes umas das outras cerca de 10 quilômetros, porque era o tempo para as tropas atravessarem, e aí, claro, os animais, as mulas, os cavalos ficam sim. cansados, e os humanos também, aí param É. a cada 10 quilômetros. E se diz, 10 quilômetros é um bocado para você cavalgar com os seus animais carregados, né? Carregados de minérios, carregados de mantimentos, é muita coisa. Eu Então, tinha esses postos. pode falar. Diga, diga. Não. Eu cheguei aí numa dessas estalagens que é chamado de Casa Tiradentes, né? E nós vimos lá, eu até filmei, vou postar aqui depois, como era, né, as estalagens, e o lugar onde ficavam os animais para descansar. E eu entrei no lugar onde tinha, onde ficavam os escravos, né, a senzala. E me arrepiei tanto ali dentro, porque eu entrei já vivenciando a história deles, e foi muito comovente. E eu visitei uma dessas É, estalagens chamada Casa. Né? é. As fazendas de café, no Vale do Café, Hum, que cuja riqueza partiu da mão de obra escravizada, sim. aconteceu uma coisa muito interessante. A gente foi fazer uma reportagem, um Globo Repórter, e fomos buscar onde mostrar e como mostrar senzalas. Hum. E sabe que as senzalas foram ou destruídas ou transformadas para apagar essa parte da história. Então é Essa que eu fui. difícil. Existem ainda existem as antigas senzalas. E quando você vê, tem uma que eu conheci e hoje não existe mais, em que você só poderia andar curvado, Hum, curvado. Era muito cruel. essa que eu fui, ela tinha um monte de piches assim brancos na parede que disseram que era o sangue dos escravos, onde jogavam sal, né, nos escravos para sarar as Para feridas. fechar o ferimento. Eu achei isso terrível. Aí tinha manchas, assim, ele fez essas manchas brancas que tem aqui nessas paredes, elas são o sangue dos escravos. Para poder jogavam sal depois que ele no tronco, né? Eu tirei foto, né? Tudo no tronco e eu saí de lá com o coração doendo. Uhum. Uma das fases, uma Há das uma, piores. há uma mudança na maneira de se referir que eu acho interessante. É, não chamar essas pessoas de escravos, que seria uma condição permanente, e sim de pessoas escravizadas. Eu achei interessante Sim, como a transformação não faz é sentido. que escravos é definitivo. Elas Foi. não, são pessoas que foram escravizadas. Então, escravizados é o que eu tento usar sempre para ser justo. É, Não é interessante tem, faz isso? sentido. Pois é, Ednei, tanta coisa para perguntar, mas o tempo não nos permite passar tanto Voltemos tempo. ano que vem, quando eu estiver lançando meu romance novo, Sim, e aí teremos novas histórias para conversar. então. É, Sim, eu não mostrei o meu livro mais recente, sim, é isso que eu ia perguntar. Segredos de um Repórter. Você está fazendo o lançamento dele, não é isso? Eu comecei a. É um livro Segredo. quase didático. É um livro de experiências, um livro de memórias. Estou segurando assim, que nem as pessoas faziam propaganda antigamente, né? Assim,
É um livro que tem, em que eu conto as minhas memórias como repórter de televisão e também dou dicas do que uma pessoa que está entrando agora para a televisão pode fazer para sobreviver, né? Porque eu não sabia nem segurar um microfone, Foi. eu conto ali. A primeira matéria que eu saí, o rapaz me deu o microfone na mão, falei, tome o microfone, não tinha muitas condições, a televisão, tome o microfone, tome aqui 2, 3 matérias e uma lapada. Eu não sabia nem o que era lapada, saí da faculdade sem saber o que era uma lapada. Aí vai com o cinegrafista, vai com o motorista do carro e Cassandra do meu lado como produtora. Foi na frente do IML. Foi a minha primeira matéria. Meu Deus do céu. Mas foi. Os trancos e claro, tem que ir, vai. A Beth Lucchesi, a grande repórter Beth Lucchesi, tem uma frase ótima dessas que a gente, quando a gente tem que fazer, sei lá, subir uma favela, quando tem correr numa manifestação, ela diz assim: segura na mão de Deus e vai. Ótimo, né? É isso aí que eu fiz. Segurei na mão de Deus e foi. E foi. Ela está para Sergipe fazer o lançamento do livro aqui. Vamos organizar com prazer, isso. Com grande prazer. Com grande prazer. Ó, já querem comprar o livro. As pessoas que querem adquirir seus livros, através de onde? Nesse caso aqui, você tem 2 opções. Se na livraria da cidade não tiver, pode pedir à editora que se chama Almedina, Almedina, ou na Amazon, porque a Amazon tem. A Amazon tem todos os meus livros, todos eles. Na Amazon, eu vou, depois de terminar a live, eu vou fixar e vou colocar lá para o pessoal poder. Tem gente que está querendo comprar, então na Amazon, gente, eu acho que o lugar mais rápido, né? É fácil, é fácil. Olha, só tem mais uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é de um grande jornalista amigo meu aqui de Aracaju. Diga. É o Josailton Lima. Ele diz o seguinte: partindo da perspectiva de um escritor cuja ação produtiva busca a necessidade do leitor, te entristece os rumos aparentemente avariados da educação brasileira? Eu tenho uma impressão aí assim, qual é o nome do seu amigo psicanalista? Não. Esse aqui é Josailton Lima. Eu sei, esse é Josailton. Sim, mas aquele primeiro que perguntou se eu tinha mais da minha mãe e do meu pai. Ele é o psicanalista Marcos Souza, ele está aqui. Pois é. Então, essa é assim, nesse ponto eu sou como Dona Lourdes. Eu vejo, e a mãe dela também. Eu acho que estamos dando passos à frente. Às vezes 2 para frente, 3 para trás. Sim. Mas voltamos a dar passos para frente. E é um trabalho. Aí eu vou lembrar um entrevistado meu que está no livro Contestadores, que foi Paulo Freire. Paulo Freire foi preso, humilhado, exilado. E eu falei, senhor, com tudo isso, o senhor tem esperança de educar um povo, de ter um país melhor? Ele falou, no meu tempo, não. Mas isso não significa que eu não vá trabalhar para que isso aconteça para o futuro. Então, acho que o nosso trabalho é esse. A gente tem que construir como as pessoas plantam árvores. A sombra não é para nós. Não. Mas será para quem vier depois de nós. Vou fazer rapidinho com você, um direto ao ponto, para as pessoas, quando te convidarem e você for para alguns lugares, as pessoas saberem que vão saber o que você gosta um pouquinho. Tá. Então, eu vou fazer a pergunta e você responde com essa. Um ator ou atriz? Um ator e uma atriz? Fernanda Montenegro. Sim. Tony Ramos. Ator? Nossa, Tony Ramos. Uma música? Amapola, que é uma música que meu pai adorava. É uma canção dos anos 30, eu acho. Amapola, divina amapola. Eu usei no Se Eu Fechar os Olhos Agora. O menino gosta da música. Maravilhoso. Um filme? Doce Vida. Uma bebida? Vodka. Vodka, viu, gente? Anotem aí. Uma comida?
Macarrão. Bife Macarrão, você vem para o Nordeste, tá? Se é para o Nordeste, então eu quero uma carne de sol. Pronto. A profissão que você teria se não fosse nada do que você é hoje? Professor. Olha, História. Um lugar inesquecível. Istambul. Sério? É lindo. Eu vejo por foto. Espero um dia conhecer. Ednei por Ednei. Que rapaz esquisito. Olha a resposta que eu tive. Que rapaz esquisito. Gente, eu quero agradecer aqui a todos vocês que participaram conosco dessa entrevista. Eu também. Maravilhosa. Principalmente aqui ao meu convidado de ouro, né? Vou guardar ele aqui na caixa. Cíntia. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado por todos que participaram. Obrigado pelas perguntas. Obrigado pela oportunidade de falar das coisas que eu gosto e do que eu vivi. Vamos ver aí a possibilidade de trazermos você para cá para o seu lançamento de livro. É um prazer, viu? E quero dizer que você entra como um amigo, ou você entra como convidado, mas sai como um amigo. Conte comigo para a divulgação de todos os seus trabalhos. Sou sua fã e gratidão, porque você deu precioso tempo para mim, para nós, aqui essa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau.